Estamos ao vivo. Caríssimas, caríssimos e caríssimos, René de Paula Júnior caindo mais uma vez aqui de paraquedas, um pouquinho antes da hora do almoço. Desculpa atrapalhar aqui os seus planos, mas é que eu estou com alguma ideia na cabeça, na verdade uma história que eu gostaria de compartilhar, senão eu não vou ter muito sossego. A questão é quase que uma coisa mitológica, né? Quando você vê algumas pinturas, você vê uma coisa chamada cornucópia, que parece uma corneta, assim, e que saem coisas sem parar. Eu acho que é uma coisa da mitologia grega, né? Uma fonte perpétua de abundância. Isso existe, isso existe, isso existe e explica muito do que você vê à nossa volta. Imagine que você é um empreendedor, você criou seu negócio, né, com os recursos que você tinha, e aí você tem que ir ali vendendo almoço para pagar o jantar, você tem que ver se o negócio é sustentável, né, você vai tentando aumentar ali um pouco mais a sua lucratividade, a sua receita, e de repente para ali do lado, abre ali do lado, né, com um cara que faz exatamente a mesma coisa, mas que ele tem recursos infinitos. Ele não está preocupado se ele vai dar prejuízo no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, e se fala, cara, desculpe, né? É como se de repente aparece um food truck maravilhoso na frente do seu restaurante. Cara, eu estou pagando IPTU, estou pagando aluguel, estou pagando isso, como é que pode? Isso não é uma concorrência leal. Mas isso, curiosamente, é uma história que muito pouca gente leva em conta, né? Que é quem paga a conta. Né? Eu me lembro, isso é uma história pessoal, eu trabalhei um bom tempo no Yahoo, morro de orgulho, foi uma época maravilhosa, mas assim que eu entrei, a gente era uma virada de ano, né? Virada de ano fiscal, e tinha que fazer o planejamento para o ano seguinte, projetar crescimento, eventualmente novas contratações, tal. A gente fez umas contas, e aí vamos crescer tanto, tal projeto, tal, precisamos aí de X contratações, tal. Mandamos para a matriz, e quando vem a devolutiva é 0 projetos, e você não só não vai contratar, como você vai ter que demitir X pessoas. Aí você fala, uau, o que aconteceu? Por quê? É que simplesmente, naquele momento, o Google, que tinha nascido numa garagem, sei lá onde e tal, o Google estava vindo como um rolo compressor. E isso chamou a atenção dos investidores. Aí os investidores que têm aquela mangueira de dinheiro, né, elas estavam apontando para nós, de repente elas apontam para lá. E o que acontece é que, uau, a fonte secou. Você acabou qualquer... Não, esquece. E aí, como o outro tem dinheiro infinito, adivinha o que acontece? Eles vão começar a drenar os melhores engenheiros, os melhores criativos, os melhores vendedores, porque é lógico, ali o sol está brilhando e aqui você está no sol poente. Então é muito curioso, porque de uma hora para outra o destino, né, de uma série de produtos, o destino de uma empresa que estava... Cara, os produtos estavam legais, estava tudo indo bem, você tinha planos de inovação, planos de melhoria. Como é que você inova se o recurso sumiu? Né? Se essa torneira, essa cornucópia de dinheiro, de dólares, simplesmente secou. Veja, não era, nessas horas você percebe que é muito fácil você fantasiar e dizer que não, que fulano parou de inovar, o outro está inovando. A questão é quem está pagando essa conta, sobretudo porque muitos dos grandes cases de sucesso, vamos pegar aqui YouTube, eles ficaram no vermelho um tempo gigante. Alguém estava pagando uma estrutura completamente deficitária e delirante, até o momento em que ele se pagou. Então, o YouTube tinha concorrentes, aqui estou lembrando de concorrentes locais que estavam tentando fazer um negócio na base de streaming de vídeo, etc. e tal. Cara, entra de novo um rolo compressor, um porta-aviões com bolso infinito. Como é que você concorre? Essa é uma questão que a gente acaba esquecendo, que são os investidores. Eu conheci poucos e normalmente de baixa estatura, não conheci os grandes, né, os grandes caras que literalmente definem os destinos do mundo. Por que você acha que a OpenAI ou o ChatGPT é de graça? Por que eles conseguem oferecer para o mundo inteiro? Porque, sei lá, o Sam Altman é um gênio, ou porque, sei lá quem, não sei aonde, é um gênio? Não, é porque, de alguma maneira, ele encantou algum investidor e o cara falou, meu, vai, você tem aqui bilhões de dólares, bilhões de dólares. Isso tudo parece mágico. Você vai achar que o grande mérito dessa, sei lá, dessa inovação disruptiva, exponencial, é o produto em si, mas não, quem é disruptivo mesmo é o dinheiro
gratuito o dinheiro infinito de investidores que a gente nunca sabe muito bem quem são. Eu, pelo menos, não sei. Deve estar cheio de gente que sabe aí, que investe nesses caras. Eu não sei porque eu não gosto desse mundo, porque parece corrida de cavalo. Isso me faz lembrar uma palestra que eu vi com o fundador do Waze. O fundador do Waze é um israelense, ele deu uma palestra num evento da Local Web, onde eu já trabalhei também com muito orgulho, e ele estava explicando ali o case do Waze, ele estava, obviamente, enaltecendo o seu próprio valor como empreendedor de sucesso. Ele falou, olha, e sua persistência, sua resiliência, incansável. Ele falou, olha, eu bati em, agora eu não lembro o número, dezenas de portas. Eu falei com dezenas de investidores, não sei se foram 40, 50, um número gigante. Né? E aí, eu, sei lá, 51º, falou, eu acho que eu vi alguma coisa aí. E pronto, injetou dinheiro e o Waze aconteceu. Ok, bacana, parabéns e tal. Aí no final, acho que algum rapaz na plateia virou e falou, olha, agora o senhor é investidor, né? Sou. E como é que você escolhe, né? Como é que uma startup é mais promissora ou não? E aí ele falou uma coisa sincera demais, que aí que realmente me afastou desse mercado. Ele falou, olha, na verdade, eu não olho muito o business plan, eu não olho muito o modelo, eu olho para o jockey. Jockey, de novo, a metáfora da corrida de cavalos. Eu olho para o cara que está montando, eu quero saber se ele vai ser capaz de entregar. Custe o que custar, é claro, tiro, porrada e bomba, que aparentemente é um dos critérios chaves para a contratação de executivos por aqui no Brasil também. Então, veja, não é que é um super estudo profundo de tendências, não, é meio no olho, é meio ao sabor do vento. É gente com dinheiro sobrando, bilhões, trilhões, nem sei quanto, eu não consigo imaginar, essa é uma esfera muito além do meu alcance, que simplesmente decidem quem que vai pautar a sua vida. Porque, veja, quem consegue viver hoje sem ChatGPT, quem consegue viver hoje sem a busca do Google, quem consegue viver hoje sem, vai lá aí, o Gemini, cara, virou uma parte essencial. O ChatGPT dá lucro? Não. Vai dar lucro um dia? Não sei. De repente os investidores vão puxar, né, vão tirar o plug ali e os caras vão ficar entregues ao próprio destino e essa bolha vai estourar? Muito possível, eu já vi esse filme, esse que é o saco de ter esses cabelos brancos aqui, porque eu já vi essa história se repetir várias vezes. Quando a internet começou, aliás, a gente está comemorando hoje 25 anos de Wikipedia. Wikipedia é a internet pela qual eu me apaixonei, hoje é a exceção que confirma a regra, né? A internet que é para todos, de todos, por todos, né? Não tinha nenhum algoritmo, não tinha nenhum plano maquiavélico de sugar dados e transformar suas informações em segmentação para não... Não, era só conhecimento. 25 anos, ela sobreviveu. Eu não sei se eu consigo sobreviver mais tanto tempo seguindo exatamente a mesma lógica. Mas veja, 25 anos de Wikipedia e quando a gente olha em volta, qual está sendo a fonte hoje de informações e de estratégias e de validações e de conselhos psicológicos? Uma caixa preta misteriosa, que caiu de graça na mão de todo mundo, sem nenhum tipo de salvaguarda, né? As pessoas estão usando isso para as coisas mais disruptivas no péssimo sentido, né? Estão usando para maldade, para golpe, para pornografia, para coisas, né, fakes, todo tipo de impostura. Aí você se pergunta, cara, por que essas coisas caem no nosso colo e transformam as nossas vidas e a gente não pediu por isso, a gente não tem como nem... Quem decidiu, né, que de repente de uma hora para outra ia abrir essa caixa de Pandora? Foi o Sam Altman, foi o Mark Zuckerberg, ou de repente foram os investidores completamente misteriosos? Não estou falando aqui de Illuminati, né? Não. Mas são essas figuras que aparentemente sem escrúpulo nenhum, que não estão preocupadas com o impacto que isso tem na sociedade, porque provavelmente eles devem morar em alguma fortaleza, em alguma ilha, já deve ter um plano B de fortificação, mais ou menos como aquele filme The Vault, né, aquela série esplêndida, mas são esses caras que não estão nem aí para nada, que estão sempre olhando retorno sobre investimento, é uma coisa de cassino também. Então, na verdade, a nossa vida é pautada por uma lógica de cassino, né? Os caras apostam as fichas aqui, apostam as fichas ali, e a banca deles nunca quebra. Agora, quanto a nós, eu já vi bolha estourar várias vezes e não é legal. Isso não faz bem para a saúde de ninguém. Ufa, acho que eu consegui compartilhar com vocês aquilo que estava me deixando um pouco angustiado. Obrigado pela paciência, obrigado pelo carinho de sempre. Aqui, quem acompanha o Roda e Avisa, que está no ar
sem monetização, sem nenhum tipo de coleta, de nada maquiavélico, sem agenda nenhuma, há 20 e quantos? 3 anos? Isso, começou em 2003, 23 anos. Uau, mais de 1000 e tantos episódios sem parar. Né? Eu continuo acreditando no mesmo sonho que trouxe a Wikipedia para vocês até hoje. Um grande abraço e até o próximo episódio do Roda e Avisa.